Parashá da semana, Parashá Kitavó, ela começa com um tema de Bikurim, uma oferenda que trazia os primeiros frutos em Eretz Israel, na terra de Israel, das 7 espécies que a terra foi abençoada, e traziam isso para o Cohen. E é sabido que a Mishnah traz que os ricos traziam as oferendas das frutas, os primeiros frutos do campo dele, traziam em cestos de ouro e de prata. E os pobres, que não tinham dinheiro para comprar cestos de ouro e de prata, não tinham dinheiro, traziam em cestas de palha. Então, quando eles traziam oferenda, os ricos traziam provavelmente frutas muito bonitas, que eles tinham muitas árvores no campo, tinha mais árvores, traziam as frutas maravilhosas, cesto cheio de frutas, cesto de ouro. O Cohen pegava as frutas e devolvia o cesto. O rico levava para casa o cesto de ouro de volta. E o pobre, quando vinha com a cesta de palha, e não tinha dinheiro para comprar a cesta de ouro, vinha com a cesta de palha, com esforço. Provavelmente não tinha também muitas frutas, tinha menos frutas, mas de coração ele trazia para o Cohen. E o Cohen pegava o cesto e ficava com o cesto do pobre. E não devolvia. Se está escrito na Mishnah. E aprendendo daqui os comentaristas, eles falam em aramaico a seguinte coisa: que ani batra lanilta, que a pobreza vai atrás do pobre. Assim aprendendo daqui, dizer que o rico, pô, tem dinheiro na beça, mas o Cohen vai e devolve o cesto de ouro para ele. O pobre que já não tem pouca coisa, ele vai e leva o cesto também. Não tem nada, até o que tem será tirado. E fala os comentaristas não que o que a pobreza vai atrás do pobre. Assim ele fala daqui. E o Rav Shlomo Shulevich, ele conta uma história, dá para entender um pouco o que é pobreza, tem que tentar entender o que é isso também. Mas ele conta uma história que a gente pode talvez aprender, não é uma história, é uma metáfora, não é uma história verídica, mas é uma história interessante que a gente pode aprender alguns conceitos daqui. Então ele conta o seguinte, que uma vez tinha uma pessoa muito pobre, e tudo que ele tocava estava errado. É aquele que tudo que toca vira ouro. Ele tocava na chuva, né? Ele tocava, não dava certo. Então chegou um momento, já que ele está desesperado, ele começa a andar, já chegou no desespero, ele entra no cemitério, começa a cavar uma cova, e já chega para mim, basta de sofrimento, de pobreza, chega para mim, eu vou entrar aqui, acabou, a gente vai entrar aqui junto. Começa a falar para a pobreza: olha, pobreza, toda a vida você me acompanhou, toda a vida. Eu fazia um negócio, você vinha atrás e não dava certo. Agora, no último momento da nossa vida, faz um favor para mim, entra você primeiro. A pobreza entra primeiro, todo esse cavalo você está me dando? Tudo bem, eu vou entrar primeiro. Entrou a pobreza primeiro no túmulo, na cova, ele começa a tampar a cova, deixa a pobreza lá, agora foi embora. Chega em casa e fala: mulher, acabei, hoje a nossa vida vai mudar. Eu enterrei a pobreza, agora vai dar tudo certo nessa vida. E o negócio começa a dar certo. Começa a dar certo, ele começa a ganhar dinheiro, ele chega depois ele começou num estágio lá que ele estava bem de grana, ele vai para o Beit HaKnesset, quando começam a vender as aliotas na Torá no Shabbat, começa a dar o preço, ele começa a participar do leilão. $100, $200, cara, 300, 400, 500, 600, aí vira o rico. Pô, quem é esse cara? Quem é esse cara que está competindo comigo? O rico vira para trás e, pô, aquele pobre, o que está acontecendo aqui? O cara furioso, no final da reza, chega para ele: o que está vendo aqui? Eu sabia que você não tinha nem onde cair morto. O que está vendo agora? Comprando aliota desse preço? Pô, me aumentando meu preço? Que coisa é essa? Eu falo: para falar a verdade, minha vida mudou. O que houve? Vou te contar a história, não conta para ninguém, mas vou te contar a história. Contou a história toda dele, que ele enterrou a pobreza. O rico falou: enterrou a pobreza? Foi para o cemitério. Foi para o cemitério rico, agora eu vou lessadeira esse cara. Agora eu vou ajeitar a vida dele de volta. Procurou onde é que tem uma cova fresca, sem nome, procurou, encontrou. Começou a cavar, falou para a pobreza: olha, pobreza, pode sair, volta lá para aquele sujeito lá, que agora ele está rico, pode voltar para ele agora de volta. Aí a pobreza fala: peraí, eu vou voltar para ele? Olha o que ele fez comigo, pô. Me enterrou aqui, deixou aqui algum negócio. Eu vou voltar para você agora. Assim conta a história. Não do Levinstein. Você me liberou, agora eu vou pegar você. A história não é verdadeira, mas dá para aprender algumas coisas aqui. Uma, você vê um ponto, o que é um ponto positivo, né? No momento que ele enterrou a pobreza, ele pensou positivo, o negócio pode começar a melhorar. Não é certeza. Pode começar a melhorar. Isso é uma coisa, é pensamento positivo. E outra coisa, você vê o que é o olho negativo do Ain Sarah B'Chaveró, né? O Ain Sarah B'Chaveró realmente pode trazer maus frutos para você. Tem gente que olha para o outro e não importa, né? O Rod Tzadikim traz uma história que são dois inimigos que ele brigavam a vida toda. Até que o Melech falou: vou acabar com essa história agora, vou tentar fazer as pazes. Tem uma ideia, pegou os dois, trouxe os dois para o palácio.
O rei fala para os dois que brigavam, os dois inimigos: olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, primeiro que pedir, eu dou o dobro para o outro. O que vocês quiserem, está aberto para vocês. Pensou, os dois pensando: não vou pedir, o cara vai levar o dobro. Mas eu vou ter 100, mas o cara vai ter 200, não posso. Até como falou: eu quero ter um pedido. Me arranca o olho. Ai. Me arranca o olho pra cá. Ele está disposto. Ou seja, existe esse lado que você olha, não tem que ser assim. A verdade não é o seguinte: não é garantido que você vai olhar positivo, vai dar certo a sua vida. Não é certeza, não é que você vai ficar milionário com isso. O Ibn Ezra é um comentarista do Rumash, tem alguns livros ele escreve a introdução, o livro dele era super pobre. Escreveu um perucho, uma explicação incrível no Rumash, super pobre. Ele escreve na introdução do livro dele, ele fala o seguinte: olha, eu não tinha mazalo. Meu mazalo era para dinheiro, nunca tive sorte. Tudo que eu tocava, ele fala o seguinte: se eu fosse vender caixão, ninguém morreria. Ele fala: não ia morrer ninguém mais ia pagar, não ia ter mais defunto. Se eu fosse vender vela, o sol não ia se pôr. Ele fala assim ele escreve. Ou seja, existe um união de mazalo. Existe uma coisa que o lado positivo, o pensamento positivo, você olhar bem para as coisas, traz bons frutos. Mas não é garantido que você vai ter dinheiro. Por quê? Porque a parnassá do homem está determinado lá de cima já. Vai dar que tem um certo resvão que você pode melhorar e pode influenciar na parnassá de acordo com o teu comportamento, não tem dúvida nenhuma. Mas às vezes é o nisayon, é o teste da pessoa. E tem um teste de pobreza, tem teste de riqueza também, riqueza também tem. É o tikkun, né? É o tikkun da pessoa. Agora tem que ver o seguinte: mesmo nas dificuldades, na nossa paraxá, tem 2 lugares na Torá que tem klalot. A Torá está dividida em duas partes que tem klalot. Uma é na nossa paraxá, da semana. Nossa semana tem 98 klalot. E a outra é em Parashá Berukotai, no final do Sefer Vaikra. Lá tem, dá um total de 147 klalot, lá tem mais 49. Aqui tem 98, lá tem 49, no total dá 147 klalot, que é exatamente os anos de vida de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu viveu 147 anos, e os anos de Yaakov Avinu, ele protege a gente dessas klalot. Agora tem uma diferença básica nessas klalot. Se você prestar atenção, nas klalot que estão escritas no Sefer Vaikra, na Parashá Berukotai, as klalot estão escritas que você vai comigo em Keren. O que é Keren? Mikre, achando de Mikre por acaso. Você acha que não tem Deus? Então eu também vou contigo e vou te dar umas pauladas. E lá depois, no final, depois que a Torá termina de contar as 49 klalot, tem Psukim de Nehama. A própria Torá começa a escrever Psukim de Nehama, de consolo, que vai melhorar. Aqui na nossa Parashá termina as klalot, não tem Psukim de consolo. Qual a diferença? Por que aqui não está escrito Psukim de consolo no final? Traz a Klalá e não traz Psukim de consolo no final. A diferença é porque lá está escrito, a Klalá está escrito de que forma? Ve'alarti mi bekere. Você vai comigo bemikre. Bemikre por acaso, não tem Deus. Então quando não tem Deus precisa de consolo, realmente. Sofrimento sem Deus precisa de consolo no final. Agora aqui está escrito nas Klalot, se você prestar atenção, vê Hashem tenezé, Hashem tenezé, Hashem tenezé. Das Klalot, todo momento está escrito o nome de Deus. Então quando o sofrimento você está com Deus, já é o próprio consolo. Está no sofrimento com Deus já é o próprio consolo. Não é que Deus saiu daqui e foi embora. Então a pessoa tem que entender que tem teste na vida. O Ibn Ezra, ele falou, ele entendeu o que é isso. Quando você entende que aqui é uma situação que Deus te coloca, que às vezes você claro que você vai tentar mudar. Você não vai ter ambições, você está na pobreza, não vai ter ambições de sair disso, você vai ter ambições. Mas se você entende que se não dá certo de qualquer maneira, é porque é mina chamai. Que de qualquer maneira eu estou aqui porque Deus me colocou nessa situação por algum motivo. Mesmo que a gente não entende porquê, isso próprio já é o próprio consolo da situação. Isso é claro, o Rav Shlomo Vadron conta uma história também sobre pobreza, que às vezes as pessoas começam a procurar segulot, como sair da pobreza, acha que isso aqui vai bota debaixo do travesseiro pedra, dorme de cabeça para baixo, dorme não sei o que, dorme de pijama contrário, não sei. Isso tudo não vai funcionar, no final das contas. Segulot não vai adiantar nada. Tá aí. Isso sim, a tefilot adianta. Tefilot adianta. Segulot para parnassá, não sei. Talvez tem coisas que sim, está escrito que tem fontes. Tem fontes de Netlat Yadayim, que a gente falou, a gente estudou, Netlat Yadayim, que da Shiur. O que tem fontes em Hazal, sim. Mas coisas que bobagem do mundo, isso não precisa fazer. Isso. O Rav Shlomo Vadron conta uma história que existe um pobre que ele entrou lá no desespero, já não tinha nem que trabalhar mais, estava desempregado. Aí ele entrou no Beit HaKnesset, acho que não tem o que fazer, vou escutar um shiur de Torá, então. Não tem o que fazer mesmo, estou desempregado. Foi lá escutar. Então o Rabino falou, estava estudando a Gemara em Brachot traz que Siman é Shirut, que um sinal para Shirut é quem tem um Beit HaKnesset que é o Shulchan Aruch.
um banheiro perto da mesa. Naquela época, a Guimará, os banheiros eram fora, no campo, não tinha banheiro, não tinha privada como tem hoje dentro da casa. Então ele escutou. Na Guimará falaram que o que é o Siman Yashirut para a riqueza? Banheiro perto da mesa. Banheiro perto da mesa. Então ele chegou em casa e falou: mulher, leva as crianças para Guiná, vai passear um pouco, volta daqui a quase 5 horas, trouxe poalim, empregados, fez um buraco, uma vala, do lado da mesa. Do lado da mesa ele fez um banheiro, dentro da casa. Pô, o negócio, primeiro dia, aquele cheiro já, a mulher foi embora com os filhos, o cara tá na semana seguinte, tá ele sozinho lá no negócio, esperando a riqueza, o nome ladrão conta. Depois de 2 semanas, ele também vai embora da casa. Ele também foi lá reclamar com o Rabino. Rabino, eu vim aqui no seu shiur, na sua classe. O senhor falou que sinal para shiur, para riqueza, era o banheiro perto de casa. Eu fiz o negócio, pô, já tô divorciado, tô sem filho, tô morando na rua, o que é isso? Aí ele falou: ninguém falou isso, tio. Ele não falou isso. Está escrito na Guimará, você não entendeu nem o que eu falei. Está escrito na Guimará que Siman, o sinal de Ashirut, é o banheiro perto da casa. O que é isso? Uma pessoa que tem 4 quartos. Então ele deixa um quarto para banheiro. Ele pode, ele tem mais 3 quartos. Agora você que mora numa sala só fazer o banheiro, isso é uma desgraça. Ninguém falou isso. Você não adianta. O que está determinado é o que está determinado. O que pode mudar é tefilot. Tefilot pode mudar. Tem um conselho só para o final, antes de Rosh Hashanah, está escrito na Guimará, está escrito na Guimará em Megilá atrás, que Ezra Tikem, Ezra decretou para a gente ler a Parashá de Klaló no Sefer Vaikra, no Hukotai, para ler isso antes de Shavuot, antes de Atzeret, e a Parashá de Klaló, que tem aqui na nossa Parashá, Kitavó, antes de Rosh Hashanah. Fala Guimará Maitá, mas qual o motivo? Por que decretaram que a Parashá Kitavó, que tem as Klalot, a gente lê isso antes de Rosh Hashanah, Kaleshaná o Klaloteia. Fala assim a Guimará, vai terminar o ano com as klalot, com as maldições desse ano. Então fala o Rebbe Mibels, Rabbi Shlomo Mibels, ele fala o seguinte: olha, existe uma forma de que você pode, através do Torerut, se você olhar aqui, são coisas horríveis que acontecem na Klalá. Situações que difícil até de imaginar. Mas uma pessoa que mitbonen, que ele reflete sobre isso durante a leitura, e ele já... que na verdade isso que tinha acontecido comigo, eu não estou melhor que eles, na verdade. A situação não é a melhor possível. E essas coisas tinham que vir para mim, só que Deus poupa a gente disso tudo. E você mitbonen nisso, então é como você tivesse já recebido então, os isurim, sofrimentos que tinham que vir para você, você pode evitar através disso. Mitbonen na Parashá, quando o Baal Kohen está correndo, preste atenção na Parashá, reflete um pouco o que podia acontecer com a gente, não acontece, só com essa itbonenut, com isso que você reflete, você pode evitar que venha sobre si isso. Como está escrito que alguém que pecou hoje em dia, né? não tem Beit HaMikdash, não tem como trazer korban. Alguém que fez Hilul Shabbat tem que fazer Hatat. Como é que a gente faz? Então está escrito na Guimará, estuda o Inyan de Korbanot Hatat, é como se você tivesse feito sacrifício de Hatat. Então existe também na Klalot. Você mitbonen, você reflete na leitura das Klalot, é como se ela tivesse... Se você tem coisas que você tem que receber, que receba aqui agora, então, o negócio. Na leitura e não que não precisa vir sobre você. Isso aí. Tem um livro...